seja bem-vindo aqui com a Naina. Eu trouxe hoje cada ideia. Olha aqui na tela, formas de espaço. Olha o que eu trouxe. Olha que lindo. Sabe o que é isso? Isso é um castelo. Esse é um castelo. Ah, Naina, castelo é o lugar que mora o rei e a rainha. Bom, não é bem assim no começo da história, não. Vem comigo. Eu trouxe esse castelo e vou explicar para você exatamente qual que é a função de um castelo. A principal função de um castelo não era servir de residência para o senhor feudal. Vamos dizer para você entender melhor, para o rei. Não era. A princípio, o castelo não era para ter só o rei e a rainha como morador, mas sim como uma construção fortificada para proteger o povo, o feudo. O povo morava em umas casinhas dentro do castelo, que era uma muralha enorme, e lá dentro sim também tinha a casa do rei. Para entender por que eles surgiram, é preciso pensar lá na Idade Média, quando tinha rei e rainha, aqueles vestidão, aquelas coroas, sabe, aquelas guerras a cavalo, que não tinha carro nem telefone. Eu tenho que pensar nisso. E aí fica entre os séculos 5 e 15, quer dizer na data que fica aí mais ou menos no ano de 500. Não, nem de 500 não é, mas assim, mas fica entre o ano de 401 a 1402. Nossa, mas é muito velho, Naina, é velho demais. É muito velho. Então, o que acontecia? Esse era um período da história que surgiu após a dissolução do império. Quer dizer, quando acabou o império, chega de rei e de rainha, então acabou-se os castelos. Mas o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar o seguinte, continuando, olha só. A Europa é onde? A Europa é lá do outro lado do mar, que a gente não mora. Ele se fragmentou, tirou-se em pedaços, como dividiu, igual a gente tem os estados, dividiu-se em países e se perderam as rotas, quer dizer, as estradas de comércio e de transporte. A economia se organizou em unidades pequenas, então tinham pequenos lugares que se vendia, não tinha stand de loja que tem igual tem hoje nas cidades, sabe? Então tinha os castelos, que vamos dizer, cada castelo era uma cidade. Nossa, não, então era pequenininho. E a distância de ir para um castelo até outro, a cavalo, eram dias, até meses, né? Que eram aqui, o que eles chamavam feudos, eles eram independentes. Então eu plantava banana, eu vendia banana para quem criava galinha vendia carneiro para o outro, comprava carneiro do outro, e assim ia se formando esse trabalho. Os castelos surgiram para defender as economias e estrutura em torno deles. Por quê? Levantava aquela muralha, então aquele outro rei egoísta, para ele vir cá pegar meu castelo, vamos supor o nosso castelo, ele tinha que quebrar aquela muralha, porque senão ele vinha para roubar todo o dinheiro que a gente tinha, tudo que a gente tinha feito, as nossas criações, as nossas comidas. Entendeu por que existia? Agora, o castelo, olha só, um castelo não tem nada a ver com as construções luxuosas dos desenhos animados, não tem. Os castelos eram muito precários. O que é isso? Eram muito simples. O que acontece é uma mistura de conceito. A gente mistura o conceito de castelo e palácio. Há uma confusão histórica. O palácio existe desde o Império Romano e é basicamente uma casa luxuosa. Então, o palácio é a casa do rei, o castelo é a cidade do rei. Ficou melhor para você entender? Então, o que acontece? Quando você vem do nome do latim, palazzo, igual pizza, palazzo, o nome é dado às residências dos imperadores que ficavam no Monte Palatino, em Roma. Outra característica é que os palácios são tipicamente urbanos
enquanto o castelo é rural. Por que o castelo é rural? Lembra que eu falei? É uma muralha, é uma cidade onde se plantavam as coisas, igual uma zona rural mesmo. Plantava-se milho, arroz, feijão, criava-se galinha, boi, carneiro, cabrito. Já no palácio, não. Se os palácios já existiam desde os Impérios Romanos, os castelos de pedra surgiram na metade da Idade Média. E seu nome vem de castellium, que significa local fortificado. É o local de força onde eu construo lá, enfim. Aqui eu quero mostrar para vocês, aqui sim, olha, esse desenho aqui, eu acho que aqui fica melhor. Esse era o castelo, não. Esse aqui era o palácio. Em volta desse palácio construía-se o castelo. Então, o palácio ficava dentro do castelo. Mas tá vendo? Se assemelha muito. Se assemelha muito o castelo com o palácio, por isso essa mistura. Mas eu vim para trazer isso para vocês, porque eu vou falar para vocês já já o porquê eu contei toda essa história. Primeiro, porque eu acho que a pessoa precisa saber. E segundo, porque olha só, tá vendo essas figuras aqui que eu estou circulando? Isso é uma figura geométrica. Olha aqui, tá vendo que as beiradinhas são figuras geométricas? Tá vendo as janelas, essas torres, são figuras geométricas. Então, desde o ano de 400 a 1400 a 1300, já se trabalhava com figuras geométricas. Então, isso não foi inventado hoje. Hoje a gente aprimora para fazer esses prédios maravilhosos que existem. Pegou? Beleza, agora é com você. Bye!